Primeiro encontro de 2024, meu retorno de licença maternidade. Eita, acabou de aparecer aqui a mensagem que esta chamada está sendo gravada agora. Não sei se ela já está sendo gravada ou não, mas primeiro encontro Recomove do ano de 2024, nesse dia 4 de março, meu retorno da licença maternidade, né? Muito feliz de estar aqui com vocês também. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. No encontro de hoje, a gente vai dialogar sobre uma conversa que a gente teve com a Terezinha Rios sobre ser docente hoje, desafios. Essa conversa foi feita no sábado passado e está disponível online também no canal da Moane, no YouTube, do Moane, né? Para quem quiser ver. E a ideia é que hoje a gente continue essa conversa, né? Trazendo os pontos que nos tocaram, que nos inquietaram. E claro, como a gente também tem o grupo no WhatsApp, as prosas podem continuar por lá também. Mas esse espaço aqui, este encontro online, é para a gente continuar a dialogar até as 18h45. Né? E os encontros do Recomove, desse coletivo, que faz parte do Moane, é toda primeira segunda-feira do mês, né? Das 17 horas às 18h45. Então, podemos iniciar. É isso aí, Léo. Se tiver mais algum recado a dar aí, passa a palavra. É isso mesmo. Estamos aqui, estava só mexendo, peço que a gente fique com os sons ligados. Susan acabou de chegar, nós temos aqui a Gabriela, a Alessandra Rubia, o Felipe, o Fábio, a Maria Graciada, o Valentim, e a Paula e a Olívia. Tá? Como todo ano, nós começamos o ano com um encontro de construção. E como nós tivemos no Moane a construção a partir do ser docente, né? Que é a grande questão do Recomove, o ser e o se fazer docente. Esse vídeo gravado depois também vai subir para o canal do Moane, dentro de um grupo específico chamado Recomove, dentro do canal do Moane Educação no YouTube. Tá? Então, a palavra está aberta. Quem quiser começar a colocar suas inquietações em relação à nossa prosa com a Terezinha, no sábado, sinta-se mais do que convidado a falar. Acho que a Maria Graciada, que falou que vai sair um pouco antes, ela queria começar, não é mesmo, Maria? Sim. Oi, amigos e amigas, eu sou Susan, querida. Bom, o encontro com a Terezinha foi muito, muito emocionante, muito lindo, que ser magnífico aquele. Mas eu fiz uma colocação no chat e eu quis dar oportunidade para as pessoas se pronunciarem, eu não quis levantar essa questão, mas eu falei, segunda temos Recomove, bora lá dialogar no nosso espaço, assim, com menos gente, né? E tem a ver, Léo, com o que você leu aí do Eduardo Galeano no começo, né? A inquietude dessa docência e do processo educativo como um todo, sempre ser avaliado pelo ponto de vista dos humanos, né? Acho bem importante a educação dos humanos, mas sempre fico pensando que a gente, contextualizando, né, a existência dos não humanos, né, das outras formas de vida, sabe? Como se a gente estivesse sozinho no planeta, só os humanos, né? E aí esse texto que você traz, né, é um pouco do que eu sinto, e não só um sentimento, a nossa prática aqui, né, de também olhar para os não humanos, né, que são as florestas, os rios, os animais. Eu acho que essa docência, né, ela pode ser estendida, né, porque a gente aprende com muitas coisas. Agora, por exemplo, estava aqui um toró, como a gente fala, né, e
e todo mundo na varanda vendo chuva, sabe? E eu acho que isso é um grande aprendizagem. A gente aprende muito com os seres da natureza também, né? Os pássaros, as mudanças do clima. Eu moro beira-mar, quanta coisa a gente aprende com o mar e os seres marinhos. Então, fiquei com essa inquietude, achei muito lindo tudo, mas a gente nunca olha para esse outro, sabe? Como se a gente olhasse um recorte, sabe? Isso que eu queria trazer. Só para pegar um gancho aí, né? E trazer a Terezinha na fala dela de sábado, ela faz exatamente essa fala, né? Que você traz. A gente vem de uma sociedade muito pesada na perspectiva da razão humana, né? E deixa, portanto, pensar conhecimento e relações para além da ciência, né? Ela faz uma jogada que eu gosto muito, né? Da questão do saber e sabor. O jogo do saber e do sabor, né? Palavras com a mesma origem etimológica, né? E ela brinca com essa palavra, falando que tem, ela até usa um termo, né? Buscando o Galeano, né? Falando sobre o sou sente pensador, né? A gente sente, a gente usa e experimenta com todos os sentidos e todos eles pensam junto com a gente. Não é só aquele pensamento racional, cognitivo. E essa é a grande questão da educação, né? Pensar exatamente esse desafio de reflexão de um mundo que é muito maior do que aquilo que a gente constrói como mundo humano, né? Como mundo racional humano. Foi bom você ter falado, que eu lembrei disso, no livro Compreender e Ensinar, ela, inclusive, fala disso especificamente, eu até cheguei a marcar um trecho aqui. Saber e sabor têm a mesma origem etimológica. Conhecer o mundo é sentir o seu gosto, que se experimenta não apenas pelo paladar, mas pelo conjunto de sentidos, ainda assim insuficientes, como insinua o lamento de Drummond. Do mundo o espetáculo é vário, e pede ser visto e amado. É tão pouco os cinco sentidos. O mundo é do tamanho do conhecimento que temos dele. Alargar o conhecimento para fazer o mundo crescer e apurar seu sabor é tarefa de seres humanos. É tarefa, por excelência, de educadores. Paula. Agraciada, quando a Terezinha Rios comenta, né, da gente, quando ela fala sobre o que faz um educador, docente, ela comenta sobre construir a humanidade, né? Sei que ela dá essa ênfase no humano, mas construir a humanidade, você acha que seria um foco só no humano, sem essa humanidade necessitar intrinsecamente fazer parte, na sua essência, da natureza e dos outros seres? Ou a gente teria que, de repente, arranjar um outro termo? Que não seria, talvez, humanidade, mas que ressaltaria essa relação intrínseca entre o humano e a natureza do qual ele é parte, também, dos outros seres. Eu só estou trazendo à tona a questão da docência, né?
que docência eu acho que docência é aprendizagem-ensinagem, né? E tem outros docentes que não os humanos, entende? Docentes que ensinam muito profundamente, né? E, tipo, eu não sei se humanos e não humanos, isso é só uma classificação rasa, né? Que eu acho que está todo mundo misturado todo tempo, né? Filosoficamente é profundo, porque o ar, por exemplo, é cheio de vida, né? Parece que é vazio e não é. É cheio de vida, pulsa, né? A gente tem os invisíveis, os não humanos, é como se a gente fosse compartimentando nossa existência aqui nessa terra esférica, né? E aí a gente vai olhando de acordo com alguns prismas específicos. O fato é que no dia a dia a gente não se relaciona, né? O pouco se relaciona, sendo que a relação ela é, né? Mas a gente não está ligado nisso, né? A gente tem um ditado que fala que assim, a gente não está querendo salvar o meio ambiente ou se importando com o meio ambiente, a gente quer salvar o ambiente inteiro, né? Entende? Assim, tipo, é tudo, é todos, né? Então, achei muito relevante, eu gosto muito da Terezinha, do olhar dela sobre isso. Eu só a minha questão é só assim, né? Eu acho que a gente tem que expandir mesmo a nossa visão como seres humanos, sabe? Assim, porque a gente não cuida do que não conhece, né? Não ama o que não conhece. Então, a gente, como parte integrante de uma coisa integral, né? Integrada, integral. Então, quando a gente fala em natureza, por exemplo, no meu idioma não tem a palavra natureza, porque a gente não está separado. Em tupi não tem a palavra natureza, né? Então, é uma questão que eu queria levar para ela, mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente aqui entre nós, né, numa coisa menor, a gente poder... Eu queria trazer à tona isso, assim. Senhor Guilhermão? Valentim, a Então, palavra é tua. eu tive um professor, Maria Graciela, que ele, quando a gente apresentava alguma dificuldade cognitiva para ele, ou epistemológica, ele dizia, cara, tem que aprender até com a grama crescendo. Né? E eu, a primeira vez que eu ouvi aquilo, né, foi um impacto de, pô, aprender com a grama crescendo. E isso ficou, para mim, reverberando por muitos anos. Ficou tão reverberando que volta e meia eu digo para meus alunos, eu digo, olha, tem que aprender até com a grama crescendo, meu amigo. Entende? Então, o processo de aprendizagem, que eu compactuo dessa tua idade, o processo de aprendizagem, e eu coloco duas coisas completamente diferentes, o processo de aprendizagem para mim é uma coisa, o processo de ensinagem é outra, né? Eu vejo muitos teóricos escrevendo com hífen, dizendo que uma coisa não acontece em outra, eu digo acontece, uma coisa acontece sem a outra, tanto é que a gente diz que tem coisas que eu aprendi sozinho, mas não tem nada que você ensinou sozinho. Quando você ensina, precisa de mais um, mas quando você aprende, não necessariamente precisa de ter mais um, né? Então, eles são diferentes. Um pode acontecer sozinho. Você pode aprender com a grama crescendo, né? E você pode dizer, isso ninguém me ensinou. Isso fui eu que aprendi. Agora, tem questões que você não pode dizer, né? Isso eu ensinei sozinho, né? Você precisa de mais um. E, claro, a concepção nossa dessa divisão, de não reconhecer o aprender com a grama, ela é essa coisa cristã que perpassa toda a nossa estrutura de escola, de processo educativo, que faz a gente só ver o que é imagem e semelhança de Deus, né? Somos imagem e semelhança, quer dizer, não está escrito que os animais são imagem e semelhança, que as árvores são imagem e semelhança, que as pedras, as rochas, né? Então, isso dificulta um pouco a gente fazer essa ruptura epistemológica, ruptura cognitiva, essa ruptura de paradigma, né? Então, há um desafio aí instalado, né? Para a gente reconhecer. E, claro, o nosso maior desafio hoje é reconhecer que a natureza nos ensina, né? E ela nos alerta, e ela está nos alertando, né? E ela está demonstrando os sinais, ou seja, tem coisas aí que nós vamos ter que se organizar, ela está dizendo, olha, se organizem, né? Estou aqui segurando a barra, mas estou aqui dando uns alertas para você se organizar, né? Então, são os sinais que, ao longo, muitos povos fizeram isso, né? E nós até podemos fazer, mas estamos ignorando, né, os sinais. Então, essa é uma coisa na contribuição aí na tua fala.
A outra é sobre a questão de termos que a Paula falou, sobre a questão de mais um termo, ou será que vamos ter um outro termo? Eu acho que nós temos termos até demais, né? E acho que nós não temos que ter mais um termo, nós temos que usar o que o Paulo Freire já nos orientou, que é as palavras são grávidas de sentido, grávidas de mundo. Então, nós temos que dar um jeito de começar a engravidar essas palavras com os nossos sentidos. Agora, claro, precisamos conversar que sentidos são esses, né? Eu falei para a Terezinha, né? Compartilhei com a Susan também lá quando a gente estava conversando sobre o texto ainda. Eu falei assim, eu encho de reticências nos textos e eu não sei escrever sem aqueles 3 pontinhos. Primeiro que eu sou meio atrapalhado com a língua portuguesa, né? Eu já sou dislexo, né? Eu escrevo errado, eu não coloco acento, encho de vírgula conforme eu quero, quer dizer, eu não sigo regra nenhuma, mas não é por ignorância e por ser dislexo mesmo. Eu tenho um tipo de dislexia que, se ela não for aquela neurobiológica que o pessoal fala, é aquela cognitiva do trauma. Então, eu boto reticências porque quando eu comecei o texto da Terezinha, eu comecei dizendo queremos. Quando eu disse queremos, eu disse como é que eu posso ousar escrever no plural o que nós queremos? Claro que, embora ali eu estou incumbido de representar um coletivo, que era o da Terezinha Rios, e representar todos que ali estão participando numa apresentação de quem é a Terezinha Rios, né, o texto me obriga a colocar ele no plural. Mas eu digo, como é que eu posso ousar dizer que queremos algo com a Terezinha Rios que nós não conversamos o que era? Que eu não sei se compactuam comigo. Aí eu disse, bom, queremos não ficou muito bom, mas eu deixei ali porque eu digo, depois eu vou voltar aqui, coloquei 3 pontinhos. Aí fui para a próxima palavra, eu digo, então iniciamos. Eu digo, como é que eu posso ousar querer iniciar alguma coisa, né, nessa manhã, sendo que nós já iniciamos várias coisas. O grupo da Terezinha está formado há muito tempo, falamos da Terezinha há muito tempo, nos conhecemos há muito tempo, todo mundo faz alguma coisa. Então, veja, eu vou parando em palavras mais simples, a primeira palavra, a segunda palavra, chega uma hora que eu digo, vou dar uma aceleradinha, senão eu não vou para a terceira, né? Então, vou tentar montar uma frase. Então, eu tenho uma dificuldade de escrever, de alinhar uma ideia, de pegar alguma coisa, e eu deixo 3 pontinhos, que depois eu digo, então, vou andar e depois eu volto. E depois eu não volto e fica os 3 pontinhos, fica as reticências, que são as aberturas que a gente deixa para continuar o diálogo, né? Que é para o outro entrar, aquela coisa toda. Então, quando mandei o texto para a Terezinha Rios, eu tive que falar para ela isso, eu tive que me justificar, eu digo, olha, eu deixo 3 pontinhos, Terezinha, que é para voltar na fala, voltar no diálogo, não escrevi pensando que ia ter que compartilhar o texto, eu digo, eu escrevo errado, né, eu tenho a minha coordenação, como é que é, o fino aqui, ó, coordenação motora fina não é muito boa, né, porque eu pegava na marreta, fiquei até 26 anos, meu instrumento de trabalho era uma marreta de 7 quilos, literalmente. Claro que daí, todo mundo olha, o professor, doutor universitário, vai imaginar que o cara tinha uma ferramenta por 26 anos que pesava 7 quilos. Quer dizer, então eu tenho dificuldade de digitar no celular, aquela coisa toda. Tanto é que eu evito o máximo possível de tecnologia, né? Então, eu acho que os termos não precisam ser outros, mas nós temos que encontrar o espaço para dialogar sobre qual é o sentido que estamos dando para aquele termo. Sobre o termo humanidade, eu acho que nós conversamos muito dentro do processo da ANE nos vários encontros, né? O Valdo é o cara que mais acentua o entendimento do termo humanidade. Ele diz, nós somos sapiens, humanizados ou não. Tá? Então, o Valdo vai na raiz da essência do que nós somos. Nós somos uma espécie, mais uma da diversidade de espécies que tem nesse todo, que é o ambiente que a Maria falou. Então, enquanto humanidade, ele precisa sofrer uma transformação da espécie para o humano. E essa transformação é promovida pelo quê? Pelo nosso meio cultural, pelo nosso meio social, ou seja, pela nossa cultura. Essa cultura que vai dar conta de transformar os sapiens em humano. E, claro, um dos processos culturais é o ato educativo. E aí a gente tem que perguntar, como é que o ato educativo contribui para transformar essa espécie em humano? Que daí, claro, a gente
que seria humano? Humano é esse sujeito que dialoga, né, com o todo, com o meio ambiente, com os animais, no respeito, na convivência, respeitando o tempo, espaço, contexto. Né? Então, este humano, por si só, carrega toda essa carga semântica do que deveria ser esse sujeito que integra esse ambiente de forma respeitosa, harmoniosa, né? Então, eu acho que o humano é esse, cara. E quem não faz isso, aí eu, claro, digo, é um sapiens que ainda não foi humanizado. Que não significa que não vai ser, mas que ainda não é. Então, mais ou menos isso, nesse início aí. Deixa eu só falar rapidinho, só para completar uma coisa que o Valentim falou, tipo, acho que a natureza não está pedindo que a gente se reorganize. Acho que a natureza está pedindo que a gente se reaproxime de nós mesmos, do que está ao nosso redor, sabe? Aí esse processo relacional, ele vai gerando uma outra coisa, como se fosse um retorno para casa, sabe? O sentimento, assim. Um retorno para essa essência que somos nós. E aí essa docência, ela se expande, ela vira uma outra coisa, e aí realmente a gente vai se aproximando do que humanidade significa, que aliás é uma troca que a gente faz há muito tempo, né, Léo? Eu e Léo vivemos falando sobre humanidade. Mas eu creio que é isso, sabe? Assim, a convocação é que a gente se reaproxime, se sensibilize, que desça mesmo, sabe? Para o chão, né? Para a vida mesmo. Léo, você tinha levantado a mão antes de mim. Quer a palavra? Depois eu falo, depois de você. Tá, minha amiga. Eu estou com algumas coisas aqui, né? O olhar é silêncio ativo. E a palavra é escuta em gestação. O Dunker, né? Que ela, Terezinha traz para a gente. Quando ela falou isso, e a gente escutando aqui, eu fico pensando, fico pensando na gente, né? Esse espaço nosso da ressignificação dos modos de ser e viver a educação, ser e viver na educação, me faz ter pensar nesses meus modos, né? Na conversa com ela traz essa questão olha, nós somos professores, é a profissão, né? Profissão, você é licenciado em Química, Paula em Pedagogia, eu em História. Então, há uma profissão professor. A docência, ela nos coloca num desafio tão dantesco que eu concordo plenamente com a Maria quando ela vira e fala, e o Valentim também reafirma isso, trazendo, olha, a ensinagem, ela precisa da relação. A aprendizagem, ela nem sempre se dá eu só queria pensar isso, que o Valentim fala, aprendizagem, às vezes a pessoa aprende sozinha. Eu queria trazer a Maria para essa conversa. Não. E o ar que está na minha frente? Né? Aí eu trazendo o Valdo, da mesma forma que ele fala da gente como Homo sapiens, ele se reafirma como qual mesmo planeta ele é, Valentim? Eu nunca lembro. Mas, Souza. Energenciano. Exatamente. Então, ele traz essa metáfora etérea, extra-humana, ele traz para refletir sobre o humano. E ele escolhe isso como um caminho dessa construção, dessa relação, que cria um triângulo. Aí eu queria trazer esse triângulo. Olha só, é exatamente o não material, o não humano, que está presente na aprendizagem, né? E esse humano que a gente afirma, né? Ou como o Morin fala, esse humanismo ressignificado, eu fico pensando, será que não parte do princípio de que eu tenho que ser tão ínfimo para entender que, na perspectiva do universo, eu sou invisível?
E que a minha aprendizagem se passa pelo invisível. E aí, portanto, a minha docência é invisível. Porque a relação ela é invisível quando ela não tem um olhar e não tem a gestação. Não tem o olhar, né? É silêncio ativo. E a palavra é escuta em gestação. E aí literalmente, acho que eu estou precisando de ayahuasca para poder dar conta disso que eu estou pensando aqui agora. Só de ayahuasca para cima que eu acho que vou dar conta. Porque é essa questão de coragem. A Terezinha reafirmou os meus medos. Que nem sempre eu vejo que eu estou andando num andaime a 30 metros de altura, conversando com uma pessoa que está nesse mesmo andaime que eu, e virando para ela falando o seguinte: continua, confia, que você vai chegar do outro lado. E nem sei se ela quer chegar do outro lado. Nem sei que outro lado é esse. Acho que eu vou parar por aqui. Vou pegar um chá de ayahuasca ali e volto. Paula? Eu vou ficar aqui de câmera desligada, porque eu estou amamentando. Mas primeiro, queria dar as boas-vindas para Marleia, Silvana, Auricélia, Susan e Vanessa, que entraram mais para... depois que a gente já deu as boas-vindas iniciais. Né? Eu estou aqui nas reticências do Valentim. Valentim, eu escrevo com muitas reticências também. E outro dia um texto meu passou pela revisão de um revisor de língua portuguesa, e ele queria tirar todas as minhas reticências. Eu falei, não, você não vai tirar as minhas reticências, porque é minha forma de escrever, eu preciso desses espaços de pensamento, e para pensar, quando eu falo, né, eu falo com espaços também, eu penso com espaço, porque eu falo, penso e falo, e na escrita eu preciso colocar esses espaços de ponto de uma parada, de uma parada sem parar, assim, mas que na escrita eu preciso dessas pausas, e para mim as reticências são isso, são momentos de pausa e que depois eu continuo, né? Mas pelo menos para mim, as reticências significam e precisam estar ali, né? Para mim fazer muito sentido. E continuei com as reticências, né? E sobre a questão dos termos, né, que a Terezinha Rios, a gente estava aqui falando do termo humanidade, de criar ou não criar outros termos, já temos muitos termos na língua portuguesa. Eu até fiquei curiosa de saber qual era o termo que em Tupi, já que não tem natureza, qual é o termo, Maria Graciada, que vocês têm em Tupi. Mas, retornando a Terezinha, ela junta, não só ela, né? Tem o sentir pensar, o coragir, né? Que são... A gente junta termos para criar outros termos, criar outros sentidos, né? Então, se junta a coragem com o agir, se junta o sentir com o pensamento, e se acaba criando outros termos também, nessa busca de fazer com que esses sentidos se ampliem e com que, não só ideias, mas, enfim, esses sentidos se interajam, coisas que a princípio estão separadas, igual, assim, se falou aqui do ensinar e aprender. São dois termos que, dependendo de como você escreve, você põe um hífen para dizer que um não acontece sem o outro,
mas a gente estava conversando aqui que um pode acontecer sem o outro, principalmente a aprendizagem, mas eu entendo, né, quando o Léo coloca que a aprendizagem é na interação, mesmo com o visível e o invisível, eu colocaria um E, trazendo Mohan mesmo aí, nesse, não ou, né, não é ou visível ou invisível, mas E ao mesmo tempo, né? Então, da humanidade ser visível e invisível. Então, você tem a parte visível, mas você tem a parte que é invisível. A aprendizagem ser visível e invisível também. Mas, especificamente sobre a aprendizagem, relação. E relação não somente com a pessoa dita docente, né? Mas na relação com pessoas, com o ambiente, com a natureza, da qual a gente faz parte, mas eu ainda tenho a necessidade de enfatizar, a gente está conversando sobre essa, de trazer, se a gente traz aqui a necessidade de não se esquecer da natureza, porque às vezes a gente pode ter alguma concepção de educação ou de aprendizagem ou de ensino em que a natureza estava completamente fora. Então, nessa ressignificação, a gente precisa botar a natureza dentro, ou o que é invisível dentro também, nessa reafirmação do complexo que é, do que está tecido junto, e que às vezes a gente esquece. E passo a palavra. Não tem ninguém inscrito. A palavra, para quem quiser se inscrever, está aí. Mas assim, Paulo, eu acho assim, que chega um momento, enquanto filosofia, especulação filosófica, a gente pode brincar do virtual, né? Para essas coisas do não estar presente, mas acontece uma relação. Então, não é sozinho, né? Mas, claro, que quando a gente desenvolve o termo conceito de aprendizagem e de ensino, ele está dentro de uma área específica de interlocução, né? Então, por exemplo, na década de 80, o Jean Ralsai, já que o Léo falou em triângulo, eu até achei que ia mostrar o triângulo do Jean Ralsai, né? Ele desenvolve um triângulo para mostrar como é que acontece o processo de relação entre o professor, o saber e o aluno, né? Então, o aluno se direciona ao saber. Que saber é esse que o aluno se direciona? O saber do professor, né? Então, o professor se direciona ao saber e o aluno se direciona ao saber. Então, ou seja, o Triângulo do Alçai deixa claro, a relação do professor-aluno não é uma relação com o saber, é uma relação de professor-aluno. Então, se a gente, claro, levantar a filosofia dizendo, tá, mas há uma relação entre eu e o saber que eu constituí, para não dizer que eu constituí, claro, né, daí no campo né, no campo da física quântica, da química quântica, aí a gente vai ver que há muitas dimensões, né? Mas chega uma hora que a gente tem que dizer, mas de que ponto que a gente está falando, né? De que a gente está falando, em que contexto está falando. Nada nos impede de ir para outras áreas. Mas, assim, o que eu gosto num livro do Fernando Haddad, o nosso ministro, né? Ele tem um livro que ele lançou em 2022 ali, que até onde foi surgiu, promoveu a visita do Noam Chomsky lá com ele, né, antes da eleição. Ó. Ele tem um livro que é chamado O Terceiro Excluído, e ele começa o livro dizendo bem no comecinho, ele diz, olha, eu vou usar esse termo com esse conceito para defender a minha teoria, a minha ideia. Se você é um conceito de um termo que outros defendem de forma diferente. Se você tem um conceito diferente desse, não use neste livro, porque senão você não vai compreender o meu ponto de vista que eu estou apresentando. Fernando Haddad. Então, assim, isso eu acho legal. Nós não fazemos isso. Por quê? Claro, o Belchior sempre cantou, né? A gente se desentende no instante que fala. Por que se desentende no instante que fala? Porque aquilo que a Terezinha Rios nos provocou a pensar, que ela sempre nos provoca a pensar. Quando que a gente gera um entendimento? É quando você diz humano e eu digo humano. Né? É aí que a gente se desentende. Por que a gente se desentende? Porque o meu humano é diferente do teu humano. Então ela diz, a gente não vai se desentender quando você falar humano e eu falar sapiens. Quando você falar aprendizagem, eu falar ensino.
a gente vai se desentender quando a gente usar o mesmo termo com uma concepção diferente. Então, o que a Terezinha Rios nos alerta? Ela nos alerta para dizer, nós precisamos conversar sobre o sentido deste termo. Então, essas junções coragir, por exemplo, do coragem com agir, né? Ela ajuda a gente a pensar que não dá para pensar coragem sem uma ação. Né? Então, embora né, ela disse lá quem que é o cara que criou o termo novo, né? Até tinha anotado na época, eu esqueci agora onde é que está aqui, mas embora a gente vai pensar nesses dois termos, mas depois a gente vai parar de usar, ninguém vai escrever coragir. Mas a gente vai escrever coragem agora pensando que tem que ter o agir junto, que tem que ter uma ação. Então, veja, essa junção ela só nos provocou a ter uma concepção do termo coragem, diferente de que agora a coragem não pode ser passiva. Então, eu acho que essas junções, né, elas servem para esses momentos, para essa poesia, para essa ilustração, né, que depois, quando dá o sentido, a gente, inclusive, não vai mais usar. Né? Então, eu penso isso. Mas eu acho que falta a gente conversar sobre o sentido que nós temos sobre esses termos. Porque a concepção nossa, paradigmática, ela está engessada, ela está adestrada, ela está viciada. E a gente vai cair sempre nesse mesmo limbo. Então, se a gente quiser fazer a ruptura epistemológica, a gente tem que começar a dizer, mas como é que vamos pensar diferente? Né? Podemos até começar dizendo que eu não sei, mas que eu não sei, que não dá, o Valdão já ensinou lá em 2008, né? Que não dá e que não pode, eu já sei, eu quero saber o que a gente vai depois, né? Então, o que a gente faz depois? Que a gente entende que precisamos mudar o conceito dos termos. Nós precisamos ter os nossos conceitos para aquele mundo que a gente quer construir. Qual é o entendimento que a gente tem? Até para não criar, né, o desentendimento. Susan? Laia. Oi, gente, bom estar aqui. Quando me escrevi para dizer umas coisas, agora veio tanta coisa aqui que vou arrumar aqui um pouco minha fala, né? Mas, assim, eu acho que a boniteza da fala da Terezinha, para mim, ela tem a ver como ela consegue extrair a essência das coisas, sabe? E ainda por cima, colocar essa boniteza que faz a gente continuar conversando sobre isso e como isso é bom, né? E eu queria resgatar dessa fala dela, e concordo com vocês muito nesses espaços de abertura, de ressignificação, de escuta, de lugar de cada um, enfim, é algo que me toca muito de perto. Mas o meu resgate é sobre duas coisinhas que ela coloca. Ela coloca assim como prioridade zero. Para que exercemos a docência? Aquela perguntinha dela é fundamental. Para quê? Porque a gente pode fazer tudo para repetir aquilo que sempre fez, ou para consolidar o que está aí, ou para incluir, ou para, né, dar possibilidades, dar liberdade. Então, esse para quê, ele é tão importante que, para mim, ele ficou assim, sabe? A fala dela chegou ali e disse, uai, é isso que a gente não pode parar de pensar sempre, né? E isso que eu estou fazendo, muitas vezes a gente diz assim, não, e vamos dar mais um texto, vamos fazer mais uma viver. Para quê? A gente está lá fazendo a síntese, né? Para quê? Para quê? Aquela síntese foi inserida dentro de um curso de especialização que pretende fortalecer as relações, ao mesmo tempo interrogar nossas práticas e, ao mesmo tempo, semear possibilidades novas, né? Para quê? O que a gente quer? E eu acho que o livro do Novo, ela usa alguns pontos também, a gente estava discutindo, né, né, com o grupo dos educadores da ANE, como ele traz muito a importância de você trazer essa leitura do contexto onde a gente está inserido,
E essas instâncias de luta sem perder a esperança, porque o contexto o real é aquela coisa que pode ser olhada de uma maneira muito pessimista. Se você pensar, né, o real que a gente não consegue imaginarizar completamente, que escapa do simbólico, que a gente... Então, mas, ao mesmo tempo, é o real da possibilidade. Então, quando traz um coragir, ela coloca essa relação intrínseca de um sujeito na sua relação com a sua própria vida, agindo com outros sujeitos, né? Porque ela coloca outra dimensão, a dimensão ética. Então, ela diz assim, isso eu gosto muito na T, né? A T tem muito clara essa perspectiva ética, né? Quando ela vai assim, né? Se é bom para mim, se é bom para o meu grupinho, mas não é bom para os outros, não é ético. E aí eu acho que dá para a gente pensar também essa perspectiva, até do que a Maria Graciada nos provoca desde o começo, né? Que eu acho que sim, a gente precisa muitas vezes falar de coisas que ficaram meio esquecidas, pontuá-las, porque elas ficaram banalizadas, e elas são essenciais. Então, assim, como é que é o ar que a gente respira, por outro lado, como é que é o futuro do planeta enquanto planeta? São questões que colocam toda essa dimensão da onde a gente está inserido, né? Então, acho que quero resgatar o para quê, quero resgatar o bem comum nessa perspectiva que é assim, né? Como é que a gente está? Como é que a gente está atuando, né? É bom para o meu pedacinho ou a gente está pensando... E quando a gente fala em humanidade, eu acho que assim, tem um serzinho que vai se humanizando na sua relação com os outros, na sua entrada na linguagem, na sua entrada nas relações do cotidiano, relações que nem todas são tranquilas, podem ser boas e podem ser muito perversas e muito viciadas, mas ele vai desse encontro com os outros, com a diferença do pensar, que vai se constituindo um sujeito, digamos assim, que consiga, porque a gente fala muito assim, como é que eu vou falar em coragir se eu não pensar que isso me implica, que eu tenho uma responsabilidade por isso? E como é que eu vou assumir responsabilidade por algo que eu não entendo? Ou que eu não sinto como fazendo parte minha? Então, realmente é muito profundo isso tudo que ela traz, e muito importante a gente ter o espaço de continuar conversando. Tá? Quando ela fala, né, essa frase que a gente repetiu, acho que era Renato, eu anotei aqui a frase como é que é, olhar é silêncio ativo, a palavra escuta em gestação, se não me engano é Renato Nogueira. Eu anotei porque eu quero... pensar é um ato cardíaco. Então, ela coloca o pensar, mas, ao mesmo tempo, isso está na carne. A gente acostumou, ao longo do tempo, a ir dividindo muitos saberes, que eram até para constituir as ciências, até para a gente... sei lá, dando conta, e nós estamos numa fase que a gente está precisando reunificar, isso é muito Morin também, a religação dos saberes, né? Então, assim, esta é uma tarefa árdua para quem se coloca educador nesse tempo de tantas rupturas, que a gente vive ao mesmo tempo coisas muito bonitas e ao mesmo tempo coisas muito bárbaras, e a gente continuar caminhando no nosso dia a dia, que nem sempre é tão tranquilo, né? Como é que é alimentar a nossa esperança? Eu acho que, assim, é um banhar-se mesmo, né? Fiquei pensando agora, entrar nas águas da Terezinha, a gente tem muita coisa para falar. Eu falei um pouco aqui, acho que saí um pouco daquilo que eu ia falar inicialmente, mas acho que é muito legal a gente poder continuar falando. Obrigada. Suza, você traz tanta coisa aí na sua fala também, né? A gente vai construindo as camadas dessa reflexão. E aí até um pouco juntando esse cuidado, né?
do ato comunicativo, que o Valentim destaca quando ele traz essa questão dos conceitos, que a Terezinha é tão cuidadosa, né, com a construção das categorias de análise dela, com o uso e a apropriação, né, o sente pensador que ela busca em Galeano, a feliz cidadania que ela busca no Betinho, o coragir que ela vai trabalhar a partir do Renato Nogueira, se eu não me engano, né, que ela fala assim, deveria existir o verbo coragir, agir com coragem, com coração. Renato Nogueira destaca, pensar é um ato cardíaco, né? E como isso tudo sai do indivíduo, transcende o universo, cria palavras, essas palavras passam a ter sentido comunicativo, né? Uhum. Na tese dela, inclusive, ela vai ao Habermas para fazer essa questão né, da teoria do ato comunicativo, do TAC. Então, ela aponta esse caminho como o caminho de um dos maiores desafios que nós temos, né? E que diz muito de como eu me aproprio, né? Ela até fala assim, ela usa uma questão, olha, uma coisa é o que a gente fala e outra coisa é o que a gente faz, né? E como essas duas questões podem se completar, como podem ser antagônicas. Um professor que concorda com a amorosidade, mas em sala de aula fala, olha, cala a boca, que eu estou falando. Né? Então, o ato comunicativo junto com a ação comunicativa. Né? Que é tem um autor que eu gosto muito, que eu tenho usado, que é esse aqui. Ele vem muito ao Brasil, um alemão, Gumbrich, né? O Gumbrich, nesse livro aqui, é Produção de Presença. Ele parte da questão da teoria do ato comunicativo, do Habermas, e trabalha com essa questão da existência, da presença, da produção da presença. Tá? E isso é uma questão fortíssima no nosso mundo. Né? Como a gente se coloca, tem aqui, inclusive, ele coloca assim, inclusive, olha só, a palavra presença não se refere, pelo menos não principalmente, a uma relação temporal. Antes, refere-se a uma relação espacial com o mundo e seus objetos. Uma coisa presente deve ser tangível por mãos humanas, o que implica inversamente que pode ter impacto imediato em corpos humanos. Assim, uso produção no sentido da raiz etimológica, do latim producere, que se refere ao ato de trazer para diante um objeto no espaço. E aí eu posso completar, o ser se fazer e trazer adiante a sua existência no espaço. Quando ela fala feliz cidadania, ela mexe com a nossa cabeça e com a produção da presença, com a ideia de que a felicidade é um direito do cidadão. Mas mais do que isso, né? Ela traz essa materialidade do que é ser feliz nesse mundo que a gente vive. Eu não sei se eu consegui juntar as coisas aí um pouco, mas estou colocando... Vocês estão me fazendo pensar. Né? Afinal, não tem pergunta boba, tem bobo que não pergunta. Né? Com a personagem Concessa. Maria, a palavra está contigo. Eu fico pensando, eu acho que a gente tem que ter mais dessas conversas. Tão bom. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Tipo, quando o Valentim fala, né? E quando todo mundo vem falando sobre as palavras, né? Sempre me ocorre que a gente
é um país muito diverso, né, que foi invadido por várias culturas. Nós temos hoje vivas 278 línguas catalogadas, né, que não são só dos povos aldeados, né, fora as outras etnias que não são catalogadas. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu tenho me dedicado ao estudo do tupi, que é a língua originária do meu povo. Quantas palavras em tupi existem no português, né? Teve uma tentativa de se estabelecer uma língua única chamada Iangatu, mas os povos são raçudos, assim, cada um quis preservar a sua língua, né? E o Engatu não colou muito no Brasil todo, colou mais na Amazônia, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente tem uma língua que ela é uma mistura de várias coisas, né? E que ela, inclusive, dá essa licença poética da gente recriar ela, porque ela é um patchwork, ela é uma emenda de muitas coisas. Isso tem me tocado muito, né? Tenho conversado muito com os parentes, assim. Nós falamos uma língua que só o Brasil fala, sabe? Assim, como se a gente tivesse ficado encapsulado na América Latina, né, que a gente chama de Abjadiala, que pega a América Central também. A gente ficou encapsulado com uma língua que a gente aceitou, né? Quer dizer, a gente foi imposto a aceitar, né? E realmente a gente repensar sobre o significado das coisas que a gente aceita, assim, né? Aceita, acho que é uma coisa bem valiosa, né? A gente avaliar mesmo os conceitos. Então, para nós, Tupinambá, qual é a importância de resgatar a língua? Porque uma língua não é só palavra, uma língua é uma cosmovisão de mundo, é uma cosmopercepção de mundo, né? Então, de repente, para nós aqui que estamos pensando em educação, lendo educação, falando sobre isso, vivendo ela, algumas palavras têm um significado, e de repente para outro nicho tem outro significado totalmente diferente, entende? Então, eu acho que quando a gente está aqui filosofando, porque isso é uma delícia fazer isso, né? É muito gostoso filosofar, raramente a gente tem essa oportunidade assim nos nossos meios habituais, mas eu acho que quando a gente filosofa sobre tudo que a gente assimilou, né, a gente ganha uma licença poética de realmente recriar até a nossa fala, até os nossos termos, né? E eu sinto Terezinha fazendo isso com muita propriedade, né? Trazendo essa liberdade filosófica mesmo. Isso que mais me marcou na fala dela, achei muito incrível, assim. Você, Paulo. Valdo, seja bem-vindo. Valdo chegou aí que já faz um tempinho. Valentim, eu acho que eu fiquei, desde o último encontro com a Terezinha, eu fiquei com um negócio na cabeça quando você falou sobre, acho que você que falou sobre o concordar, tipo assim, da gente concordar com uma teoria, concordar com um teórico, o ato, como se o ato de concordar, foi isso que eu entendi, certo? O ato de concordar a gente se identifica, mas isso não geraria como se fosse uma inquietação, pensar sobre e eu fiquei com isso, falei, mas quando eu leio, aí eu fiquei pensando assim, de quando eu, sei lá, quando eu leio, quando eu vejo a fala de alguém que ressoa em mim e que eu vejo sentido naquilo e que em alguma dimensão eu concordo, mas não necessariamente, mas esse concordar me traz inquietações também, porque a ponte, por exemplo, né, a própria Terezinha, para mim faz muito sentido o que ela traz em relação ao ser docente, mas também me traz muito o que pensar e refletir sobre a minha própria prática docente ou o que a gente está trazendo aqui, e que, sim, eu não deixo de concordar com ela, mas me continuo nesse movimento de refletir sobre, porque mesmo
concordando, eu continuo aprendendo, eu continuo inquietada e buscando ação, né? Buscando como é que eu trago isso para a ação, o coragir para a ação, o sentir pensar para a ação. Enfim, eu fiquei pensando nessa questão do concordar que você comentou. Não sei se sou eu ou se é a Maria que ergueu a mão também. Não, Eu vou- querida. Não, Maria você Auricélia, primeiro. isso. Isso, você primeiro, Valentim, depois a Tá. Auricélia. Então, a Terezinha no vídeo, ela vai falar sobre isso em 2 horas e 3 minutos. Ela vai dizer assim, que a gente precisa estar vigilante, né? Que se a gente olhar de um jeito crítico, a gente vai constatar que às vezes aquilo não corresponde com aquilo que a gente estava concordando, que era sobre a nossa vivência. E a gente até acha que pensa, que concorda. Então, eu presenciei isso, Paula, uma vez que eu estava numa palestra do Nova, e a época, a Nova estava reafirmando a importância de um lugar de formação, né? O Nova, ele defende uma escola, uma universidade, né? Ele defende que tem que ter um lugar. Nesse dia, ele disse a palavra assim, eu não sou nominalista. Querem chamar de escola, chamem, querem chamar de universidade, chamem, de sala de aula. Ele diz, mas tem que ter um lugar que a pessoa chega já naquele ritual. Eu lembro que eu fiz analogia, né, diz assim, pô, é tipo quando a gente vai para uma missa, para um casamento, né, a gente começa a se preparar antes, tu já entra no clima antes. Quando tu chega lá, tu já está no clima, né? Então, tem que ter um lugar que te acolhe nesse clima. Então, ele dizia, eu não sou nominalista, chama do que quiserem. E eu estava ouvindo isso e eu disse, concordo. E daí a pouco eu disse, mas por que é que eu concordaria com o Nova se eu não tenho nada do embasamento que ele tem para chegar nesse ponto? Então, eu digo, como é que a gente pode concordar com alguém sem os fundamentos daquele alguém? É uma aceitação passiva tua. Essa concordância é um acolhimento passivo, é um voto de confiança que aquele que está ali falando, ele está falando e tu vai dizer amém. Então, esse concordar tem que ter cuidado. Então, e a pergunta é, e por que é que eu não discordo do Nova? Porque para você discordar dele, você tem que ter um contraponto tão embasado quanto ele tem para afirmar que precisa ter um lugar. Então, quando alguém concorda com o que a gente está falando, depois de muito refletir, o Edgar Morin, num texto, eu confundo os dois, eu não sei se é aquele para onde vai o mundo, se é o Aprendendo a Viver, ele diz, quando a gente chega numa contradição pela análise e pelo estudo, ou seja, quando chega pela análise e pelo estudo, não é isso só me confronta, no contrário, e agora eu vou abandonar. Ele diz, a gente, num contraditório, você tende sempre a negar aquilo que te confronta. Tu sempre tenta renunciar. Ele diz, mas quando a gente chega via análise, via estudo, não contraditório, a gente tem que ter a sensibilidade para não negar nenhuma das duas situações e transcendê-las. Então, por que é que tu vai concordar com o Nova, que gastou horas, tempos, dias, meses, se fundamentando para dizer tem que ter um lugar e defender aquela ideia? Como é que eu posso dizer eu concordo? Entende? Então, eu disse, por isso que a provocação lá com a Terezinha, porque a gente já tinha provocado ela nesse sentido, ela dizia assim, a gente não está ouvindo um eco, senão é um espelho que você procura, alguém que afirma aquilo que você acredita, e você diz ok, e volta para casa passivamente, sem nada sem se comprometer com a sua transformação social. Quando vai na palestra, nossa, falou tudo o que eu pensava. E a pessoa volta fazendo as mesmas coisas. Né?
Se o Nova pudesse ir lá ver o que a gente fazia, com aquela professora comigo que disse que concordamos com ele ia dizer, cara, se concorda comigo, mas eles estão fazendo o quê? Se concordam comigo, transforma isso em um lugar de formação. Não fica aí dando aula, falando de conteúdo. Então, é esse cuidado que a Terezinha puxa na fala dela, a questão dos narcisistas, né? Que diz que Narciso não gosta do que não é espelho, né? Ou enxerga todo mundo como espelho. E é isso, nós, professores, temos a facilidade em concordar com aquilo que eu me enxergo. Eu concordo sempre com aquilo que eu enxergo, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu penso. Quer dizer, é mais um espelho. Aí tu pega essas pessoas, tu vê um espelho. Então, era essa provocação ali naquela hora, nesse sentido, né? Então, não é que eu não concordo quando o Nova fala com alguma coisa, né? Eu só pergunto, às vezes, para mim, assim, por que eu não pensei nisso antes? O que estava faltando? Que elementos que ele arrumou, que colocam agora ali, apresenta, e agora eu concordo? E por que eu não concordei antes? E se eu discordar, como é que eu contraponho isso? Eu gosto de ficar brincando no para frente e para trás, né? Eu falei, olha, a Gisele, lá no nosso grupo da Terezinha, a gente conversou muito, e eu disse, olha, eu vinha falando mal das tecnologias até ler o Michel Seres. Agora, eu estou falando bem? Não, agora eu não tenho argumento para defender a ideia que eu só me desfiz da minha antiga, porque o Michel Seres me fez pensar diferente. Mas consigo defender a ideia das tecnologias? Não. Mas não consigo mais dar pau ou falar mal que nem eu falava. Entende? Então, concordo com o Michel Seres? Concordo, mas não tenho argumento nenhum. Nem para defendê-lo, nem para se defender. Então, era essa provocação que a gente fazia com a Terezinha ali. Que a gente, para não cuidar, para a gente não pensar que aquilo que a gente concorda é mais reflexo da gente do que uma aceitação de vou mudar a minha realidade. Olá, pessoal. É muito interessante mesmo discutir aqui, cada um pensando e trazendo os elementos que vão contribuir para a gente ir mudando, reafirmando, concordando. Eu gostei muito da sua fala, Valentim, porque é um negócio complicado esse, mas é porque, assim, quando a Paula disse, eu concordo, mas eu fico inquieta. Mas é isso, você pensa, porque você tem um conjunto de experiências e um conjunto de vivências e um conjunto de leituras de outros autores que você vai relacionando com aquilo que você está ouvindo naquele momento, né? Então, esse estabelecimento de relações, Stephen-Lagrosse diz que aprender a estabelecer relações. É esse estabelecimento de relações que você vai fazendo com todas as outras leituras que você tem. Quem que disse? Quem que disse? Stephen-Lagrosse. Foi deputada federal e eu acho que ainda coordena o GEMPA, lá do Rio Grande do Sul, um grupo sobre alfabetização. Ela é escritora também. Então, eu acho que isso é natural para a pessoa que para pensar sobre o que ouviu, ou o que está ouvindo, e começa a fazer essas articulações com as experiências que você está tendo e tal. Então, assim, é comum mesmo a gente concordar com algumas coisas que a gente já defende, mas como é que eu estou vivendo isso, né? O que eu estou fazendo a respeito disso? O que eu posso levar para modificar, ampliar as minhas práticas? E aí eu sinto falta de uma coisa, que é assim, nós aqui nesse grupo estamos fazendo uma reflexão sobre as nossas formas de nos comunicar, de educar, mas nos nossos espaços, com quem a gente está, são pessoas que, às vezes, se agrupam com a gente no sentido de tentar contribuir para a formação dessas pessoas, dos estudantes das licenciaturas, ou nos espaços que cada um tiver aí, que eu não sei se todo mundo é de licenciatura, mas a gente sente falta de um coletivo, porque, assim, você
faz sozinho, você faz coletivamente. A gente pode provocar, a gente pode puxar, a gente pode fazer uma ação, tomar iniciativas, mas a gente precisa do coletivo. Aí eu sinto falta nessas horas do coletivo. Porque, assim, eu trabalho com formação de professores, eu sou da Fafidam, né, de Limoeiro do Norte, aqui do Colegiado da Paula. E aí, graças que a gente tem um pequeno grupo de professores que tentam fazer... Qual que é a cidade, Maria? Limoeiro do Norte, Ceará. Ah, estão lá junto com a Paula. Interior do Ceará. A gente tem um pequeno grupo que tenta trazer essa educação de forma mais viva, né? Que tenha sentido para os alunos, que a gente se pergunta muito esse para quê. Há muito tempo atrás, tinha um videozinho do Mundo Jovem, que era uma coisa assim, mais da igreja mesmo, era educar para quê? Muito, muito interessante, porque, assim, qual é o sentido do trabalho que você desenvolve? O que você provoca nos seus educandos? Como você desperta essas pessoas para crescerem, né? Para se tornarem cidadãos, para refletirem sobre as suas práticas, para compreender o mundo. Então, é um desafio e tanto. Vou parando por aqui. Agora nós estamos com a Terezinha na sala e a pauta é ela, né? Seja bem-vindo, Terezinha, tudo bem? Muito boa tarde, eu só consegui me liberar às 18 horas e desde então estava tentando entrar e não conseguia o acesso. Obrigada pela acolhida de todos e todas. Peço desculpa, fui eu o culpado, eu tive que dar uma pequena saída, mas e como aqui no meeting, não é igual ao Zoom, que a gente consegue colocar outra pessoa como responsável pela reunião. Aí eu não consegui liberar. Mas é muito bom te ter aqui, tá? E dentro desse tempo, acho que tem muita coisa que a gente foi construindo a partir das provocações do sábado. Obrigada, Léo. A gente é que agradece, aliás, agradece com o uso das palavras, né? Com a necessidade das reticências e da ocupação dos vazios, não pela dislexia que nos acompanha, que nos faz comum, eu e Valentim, mas pelo cuidado que você nos atenta, né? Porque o agir com coragem também é o cuidagir, é o agir com cuidado. Porque o rompante, ele até aparece, mas essa questão de ter capacidade de construir caminhos de comunicação e de produção de sentido, né, que esse mundo nos coloca de forma cada vez mais acelerada, em que cada geração é interessante, né? Quando eu falei da sua tese com um amigo, e esse amigo ele tem 30 anos, tem 32 anos, eu virei para ele e falei assim, não, mas a Terezinha escreveu essa tese há um quarto de século atrás. Aí, tá, né? Continuei conversando. No meio da conversa, eu falei, porque ela escreveu em 2000. A tese foi defendida em 2000. Ele falou, mas... Aí eu falei, um quarto de século. Como a palavra, e para essa geração, né? Esse cara que tem hoje 30 anos, quando você defendeu a tese, Terezinha, tinha 5. Isso. Uhum. Tinha 5. O quanto sentidos para ele, da sua tese que eu recomendei,
que lesse tão vivo, né? Mostrando que as palavras, que os sentidos, que são uma construção histórica, que a comunicação, ela até muda a sua reflexão, né? Eu gosto muito de pegar, por exemplo, a palavra negro, né? No século XIX, até a metade do século XX, chamar uma pessoa de negra era uma ofensa, porque a relação criada direta era com o mercado negro, com o ilegal, com, né, aquela ideia de seu negro. É como se já tivesse ali a questão da objetividade do inimigo. E o movimento negro se apropria e fala, essa palavra hoje não tem esse sentido, ela tem o sentido do movimento. Da mesma forma que a palavra índio, que é ressignificada e apropriada pelo movimento, pelos povos originários, que hoje também já estão revendo o uso da palavra, né? Então, você trouxe isso muito para a gente, e acho que só para dar uma pequena síntese do que a gente estava aqui refletindo, né? Dentro desse universo, uma parte da reflexão. Claro, eu gostaria muito de ter ouvido todo o percurso e depois quero que vocês me contem, vai ficar gravado, né? Então terei a possibilidade de ver aí. E também não quero me intrometer, porque a conversa agora é de vocês, né? Eu fico feliz de ser tema ou objeto, mas quero muito ver como é que ressoam, não é? Qual é a ressonância que tem a conversa que tivemos no sábado, nesse encontro de vocês agora, né? Então, o Léo fez um apanhado do que nós já tínhamos falado, Terezinha, então eu vou dar continuidade como é que a gente vinha se provocando. Então, a última provocação que fica ali é da Maria, como é que a gente se constitui coletivos, né, nas nossas ações docentes. E, claro, a nossa referência dessas provocações é encontrar nas tuas falas, as tuas contribuições respostas para isso. Então, daí eu vou dizer como é que eu entendo, né, o constituir coletivo, que é a demanda da Maria. Então, o que eu vejo sempre... Agora tem que fingir que a Terezinha não está aqui. Para dizer o que eu vejo que a Terezinha sempre anuncia. Quem sabe eu apago a câmera e você se sente mais à vontade. Não, fica aí, que se a gente falar besteira, tu corrige agora, essa parte boa. Mas, assim, a primeira vez que eu me dei conta da importância do coletivo e como se constitui o coletivo e por que é importante, foi numa leitura que eu fiz da Terezinha, e eu sempre cito ela porque é a minha leitura de referência, principalmente para esse princípio, que é da coletividade, que é lá do verbete do Paulo Freire, da felicidade, que ela resgata o princípio aristotélico, ela até falou na apresentação, né, que é da felicidade. O Aristóteles dizia que está lá no texto da Terezinha, né, no verbete do dicionário Paulo Freire, dizia que só é possível, todo homem tem o desejo de saber e ser feliz, mas só é possível saber e ser feliz na polis, né? E eu até passei a usar o termo polis em função das contribuições da professora, né? E o que é essa polis? A polis é onde a gente se reúne, né, para conversar aquilo que vai promover o nosso saber e a nossa felicidade, né? Daí depois disso eu inventei o ditado besta lá, que eu sempre falo agora, né, que daí aquilo, aí podemos até dizer que não tem validade, que eu digo, bom, a alegria do sábio é diferente da alegria do tolo, né? Embora o motivo do riso pode ser despertado seu mesmo. Por que a gente diz isso? Veja, o que Aristóteles fala? Todo homem tem o desejo de saber e o desejo de ser feliz. Desejo do saber está antes do desejo de ser feliz, ao menos na escrita. Eu considero que o Aristóteles não fez isso de forma não intencional. Do contrário, não seria o Aristóteles, né? Ele colocou muito bem. Ele diz, primeiro vamos saber. Por que saber primeiro? Porque nós devemos saber se a gente vai ou não ser feliz. A gente precisa ter sabedoria para identificar, inclusive, o que é felicidade. Agora, só é possível saber e ser feliz na polis.
Então, o que era a polis? A polis era o lugar que as pessoas se encontravam. O Paulo Freire vai dizer o que depois? Né? Que ninguém educa a si mesmo, nós nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Então, de novo, Paulo Freire falando num princípio que é preciso estar juntos. Então, o nosso saber só é nosso saber se nós estivermos juntos. Então, no meu entendimento, se a gente não estiver junto, não tem sentido fazer nada. Um professor solitário, eu acho que é o professor que mais perdeu a noção do que devia ser. Né? Ele não devia se permitir estar sozinho no ato educativo. Momento algum. Mas não comece o ato enquanto não tiver mais um. Porque é um princípio da felicidade, do saber da felicidade. Só é possível saber e ser feliz na polis, estando juntos. Então, e claro que daí agora, nesses tempos de agora, a gente vinha, outro dia no nosso grupo lá do Moane, né? Eu até fiquei brincando com o Léo lá. Eu digo, não, isso aí deixa que eu resolvo, que eu tenho a resposta. Isso aí eu sei, vou dar a fórmula aqui, né? E já larguei a fórmula. Eu digo, primeiro a gente precisa aprender a não se desencaminhar, né? Que é a leitura lá do livro de Edgar Morin, aquele último lá que ele fez, né? Que é o Histórias de Vida, né? O do Morin. Ele tem um capítulo inteiro que ele diz como não se desencaminhar. Ele dá a resposta. Na página 80, eu só escrevi, ó, temos que aprender como não se desencaminhar. Então, eu digo, primeiro a gente construir o nosso entendimento, que mundo que a gente quer. Isso é individual. Pelo que vale a pena lutar? Pelo que vale a pena botar as energias? Por que vale a pena chegar num sábado de manhã com a Terezinha? Por que vale a pena estar segunda-feira aqui de volta, né? Por que entre o sábado de manhã e a segunda-feira a gente já viu o vídeo de novo? E ficou feliz, tem mais de 500 curtidas, né? Mais de 500 visualizações. Então, por que a gente faz isso? Então, sabendo disso, depois como é que eu cuido disso para isso não se perder? Que eu invisto tanto tempo da minha vida nisso. Então, para a gente não se desencaminhar. Primeiro passo é um cuidado seu, com aquilo que você acredita. Depois disso, como é que a gente se reúne? Né? Então, vamos cuidar para se desencaminhar e depois disso, vamos se reunir. Se reunir para quê? Se reunir para nos unirmos e nos libertarmos. Que daí é o princípio do Oliver Rebois lá, que é o teórico que o Pacheco usa, né? Então, ele dizia que tudo que vale a pena ser ensinado, processo educativo, é tudo aquilo que nos une e aquilo que nos liberta. E, claro, depois disso conviver com as consequências de estar unidos e libertos. Então, eu digo, deixa que eu dou a fórmula que eu sei, vamos cuidar para não se desencaminhar, vamos tentar se reunir, e depois disso, né, a gente se libertar no processo e conviver com as consequências da liberdade. Claro. Agora, para isso, precisamos ter um princípio ético, e ninguém melhor do que a Terezinha para nós, né, que representa todo esse ato educativo, essa ética, que a Suza já falou sobre isso. Então, eu acho que a Terezinha contribui muito quando coloca esse princípio aristotélico, né, nas suas falas, resgata, que traz a importância da felicidade, né, mas não é uma felicidade qualquer. E eu acho que isso nós temos que ter consciência. A nossa felicidade não é uma felicidade qualquer. É uma felicidade sábia, construída juntos. Pois é. A gente está levantando aí algumas coisas, e página 58 do livro da Terezinha. Costuma-se falar em interdisciplinaridade de uma maneira equivocada, como se fosse uma mistura de trabalho. Vai se fazer um trabalho interdisciplinar. Então, juntam-se as disciplinas de português, matemática, geografia e história em torno de um tema e pronto. Tem-se a interdisciplinaridade. Na verdade, é algo muito mais complexo. Existe interdisciplinaridade quando se trata verdadeiramente de um diálogo ou de uma parceria que se constitui exatamente na diferença, na especificidade da ação de grupos ou indivíduos que querem alcançar objetivos comuns
que jogam em posições diferentes no mesmo time. A ação interdisciplinar guarda um sentido de organicidade. E Terezinha retoma isso na fala dela, no sábado ainda, logo que também ela avança nessa reflexão, do corpo, né? O organismo como uma festa, né? Uma festa do corpo a corpo. Aí eu fico, lógico que vem logo na cabeça o time de futebol. E quem não pensa um pouco nisso, né? Num bom time. Aí, às vezes, eu acho que no jogo de futebol, por mais que tenha regras, falta reflexão sobre as. Por mais que você tenha o objetivo e as regras do jogo, às vezes falta uma reflexão e uma construção na equipe. Mas isso também é um processo orgânico. É um processo dinâmico. Um time, ele não é eterno. Nenhum de nós somos eternos. Né? O saber não é eterno. Ele tem processo como todos nós. A questão do formado coletivo, isso que a gente tem construído dentro do Moane, é muito raro. Mas ainda não é o ápice do que a gente pode pensar, porque também acho que nem vai chegar lá, mas a gente tem um ideal de organicidade, um ideal de relações e construções inter e trans, né? O intergeracional, os intersaberes, as interterritorialidades, enfim, todos os inter, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles estão lá no horizonte. E o que nos mantém aqui é um pouco isso, né? Cada dia é uma partida. Para cada partida, um time é selecionado. E só funciona se o time tiver ensaiado, tiver treinado, né? Se a pessoa que assume a função de volante conseguir ter uma visão de jogo para achar aquela pessoa que está na área para marcar o gol. E necessariamente marcar o gol não vai resolver o jogo. Você tem que ter uma boa zaga, você tem que ter um bom goleiro, você tem que ter bons olheiros fora para falar, ó, vacilou ali. E no final das contas, você tem que ter aquela atitude ética de, se do outro lado alguém se machucar, parar o jogo e falar, vamos cuidar da pessoa. Independente do resultado. Tem um jogo, todo mundo valoriza muito o Ronaldinho Gaúcho. Eu parei de valorizar o Ronaldinho Gaúcho como jogador. Aí também tem uma questão aí da mitologia, né? Zeus engole Metis, né? Daí vem a mentira, vem toda a reflexão sobre a malandragem fazer. E eu sou radicalmente não contra isso, né? E eu acho que Zeus tinha que engolir Metis mesmo. Que quando o Rogério Ceni, quando alguém chega para ele e fala, me dá um gole d'água, o Rogério Ceni dá a garrafa d'água para ele, ele sai de campo, e naquele momento ele aproveita daquela estratégia para pegar a bola e fazer um gol no Rogério Ceni, que tinha acabado de dar água para ele, que estava apostando assim, na humanidade do outro, e no final das contas a regra do jogo é clara, vale marcar o gol, ali eu perdi o respeito pelo Ronaldinho Gaúcho. Foi, até hoje, se vocês buscarem, assim, Ronaldinho Gaúcho engana Rogério Ceni e faz um dos gols do Libertadores. É isso. Uhum. Sabe? Aí quando o Valentim aliás, Maria Alicélia, saudade de ti, viu, moça? Tempão que eu não te vejo, estou feliz de te ver aqui hoje. Muito mesmo. Quando você me traz isso, da questão do coletivo, né, eu fico pensando nessas questões, né?
O coletivo sempre está, ele não é. O coletivo ele tem que ser amplo o suficiente para ter reservas. E ele tem que ser muito forte nos seus princípios. Porque vai ter um Ronaldinho Gaúcho que, ou do nosso lado, ou contra a gente, vai marcar um gol que vai nos favorecer ou vai ser contra a gente. E a gente vai ter que pensar sobre isso. Uhum. Acho que eu já falei demais. Nesse ponto, dá para puxar aquela fala que a Terezinha faz sobre a questão da distância, que eu acho que também foi bem bacana aquilo, né? Porque a gente que vinha com as questões, já dialogando um pouco sobre a questão do uso das tecnologias, né? Do presencial, do virtual, né? Tinha passado pelo livro do Michel Serres, A Polegarzinha, que ela surgiu na contribuição também do estudo sobre o outro livro do Nova, né? Então, o Nova citou a Polegarzinho, o Léo colocou no grupo lá, daí a gente acabou estudando o Michel Serres também, e ele faz uma defesa, né, sobre a questão do uso das tecnologias dessa geração, e eu fiquei muito impactado, porque eu vinha totalmente contra o uso das tecnologias, e depois agora eu já não sou contra, eu costumo dizer que eu sou a favor sem argumento para defender a ideia ainda. E, claro, agora tem que estudar um pouco mais o Michel Serres para ser fundamentada. Mas ele vinha dizendo que essa geração que aprendeu a usar o polegar, né, escrever não sei quantas palavras lá por segundo, coisa e tal, ele sentiu o gosto de ter em suas mãos o domínio da informação que antes era centralizado no papel do professor. E a fala Terezinha coloca essa provocação ao dizer, mas quando estou presente com o aluno, qual é a distância, né, que está ali? E, ao mesmo tempo, quando a gente está no virtual, qual é a distância? O Michel Serres, Terezinha, ele faz uma colocação, ele diz que essa nova geração entende a palavra distância somente como um termo da matemática. Isso. Que é um numeral, uma unidade de medida entre um ponto e outro. Essa nova geração, eles não trabalham mais com distância. Eles trabalham com posicionamento. Uhum. É porque mandando a localização deles, onde é que você está. Então, onde cada um está localizado, que é os novos aplicativos, né, que diz onde é que um está e tal, coisa e tal. Então, se nós calculávamos antes a distância de São Paulo até Brasília, né, da tua cidadezinha até Brasília, né, agora ninguém mais calcula, bota a tua posição ali, bota a posição de Brasília, e tu já decide como é que você vai só, né, se é de avião, se vai a pé, de trem, e assim por diante. Então, a tua fala é muito bacana, porque isso nos auxilia a pensar no nosso próprio formato de oferta da especialização. Uhum. Que, ou seja, não tem por que ela ser presencial ou ser à distância, né? O que nós temos que dar um jeito é de medir essa distância cognitiva, quer dizer, tem que reduzir essa distância cognitiva, né? Nós temos que se encontrar, né, nessa comunicação, né, nessa concepção de ideia alternativa. E como é que a gente faz isso? Né? Agora, então, a gente não precisa se preocupar com a distância. Precisamos se preocupar com a concepção agora. É verdade. Acho que, me intrometendo aí, Valentim, ontem eu encontrei o Fernando Almeida, que nos provocou com aquela questão que eu trouxe a vocês no sábado. E aí ele estava falando dos opostos de um jeito que eu esqueci de trazer, na verdade. Ele diz, os opostos são a distância ou o próximo, né? Que, em geral, as pessoas colocam. E é presencial e ausencial, não é mesmo? E, na verdade, o que a gente tem neste momento é algo que é próximo e presencial, porque estamos todos presentes aqui, né? E trabalhando de uma maneira que permite fazer aquilo que a gente chamou de um encontro mesmo. Acho que é super importante pensar isso. Seguindo aí o caminho de vocês, eu queria só
voltar a uma coisa que você colocou, a questão da dimensão política da nossa existência. A polis é essa sociedade organizada de uma determinada maneira, múltiplas polis no tempo e no espaço. E quando você faz referência a um lugar específico, na polis, você está se referindo à ágora, né? À praça, o lugar ali onde, a partir ali do século V, você tem um momento de encontro efetivamente. E mais bonito ainda, na perspectiva democrática, se todo mundo tem a possibilidade de participar, a gente tem que se preparar para participar. Olha só, não é à toa que os sofistas, naquele momento, eram os chamados professores que cobravam por suas aulas com uma intenção muito clara de ensinar a retórica, a forma melhor do convencimento dentro de um contexto. E aí há um perigo, claro, porque as palavras querem dizer, nem sempre elas dizem, né? É isso que faz a gente dizer, mas não foi isso que eu quis dizer. E tantas confusões, tantas incompreensões aí. Acho que pensar na polis é nessa organização que é feita coletivamente, não tem jeito, né? É isso, ninguém é humano sozinho, livre sozinho, feliz sozinho. Sempre brinco, se eu vou para uma ilha isolada, nunca vou sozinha porque vou comigo. E comigo vão todas as minhas vivências, as experiências que eu tenho, etc. Daí essa coisa de construir junto. A Adélia Prado tem uma coisa linda. Ela diz assim: lei boa é a que a gente inventa, porque sem lei não tem graça nenhuma, seja amor ou trânsito. A gente inventa as leis em Léo, né? E inventa e transgride, e rompe com elas. Às vezes, necessariamente, porque a gente se questiona se elas têm fundamento ou não. Mas quando você traz a metáfora do futebol, de alguma maneira, você pega aquela minha ideia da interdisciplinaridade, cada um no seu papel. E aí tem uma coisa danada, por mais que tenha técnico, por mais que tenha treino, eu não ensaio. O que eu ensaio não é necessariamente o que eu vou realizar. O ensaio me dá possibilidades, claro. Se o cara lembra da história do Garrincha, será que eles contaram lá para os russos que era assim que a gente ia jogar? Né? Então, é por aí. Eu quero garantir uma coisa que está só para não falar mais do que devia, que já estou com aquele espírito de sábado de que eu tinha que falar, olha só. O Manuel de Barros tem uma coisa muito bonita. Ele e Rubem Alves. Ele diz assim, para a gente pensar, Valentim, na história do coletivo, os outros, o melhor de mim sou eles. Os outros, o melhor de mim sou eles, porque eu não existo sem você. E então, na minha vivência, eu tenho que levar em consideração. E aí, o Rubem Alves traz outra coisa que é maravilhosa. Ele diz assim: a gramática ela não corresponde à coerência, acho que é assim que ele falou, à consciência, e diz assim: eu somos, né? O melhor de mim sou eles. Eu somos. Está errado gramaticamente, diz o Rubens?
está certo existencialmente, né? Por isso a necessidade mesmo, né, Maria, de explorar essa perspectiva do coletivo, que não é aquele bonito, não, que beleza, estamos todos juntos. É a perspectiva do conflito, da diferença, das provocações que são feitas, né? Mas de uma construção que não tenha uma cara de um indivíduo só. E por isso mesmo é que marca a história, né? É isso. A identidade do professor, do educador, é um palco, né, de luta, de conflito, né, e se reunir com os outros é estar nessas lutas, nesses conflitos, né, nessas contradições, nesse desconforto, mas a gente tem que compreender que isso é o coletivo, né, Pois é. e sem isso... Isso, o outro é o diferente mesmo, porque às vezes a gente falou nisso aí, né? A gente acha ótimo o outro porque é muito semelhante a mim, aquele que é idêntico. E não tem isso, ele é mesmo o diferente. Agora, lição da ética, ele é outro eu. Olha só, ele é um outro como eu, não é isso? Eu não posso qualificá-lo de outra maneira. São muitos eus, por isso é que somos, né? Eu demorei muito tempo a aprender, Terezinha, quando a gente encontra uma pessoa que tem uma fala contraditória à minha, eu aprendi com 3 situações. Quem me chamou a atenção foi o Valdo, primeira vez, me deu um pito, porque nós estávamos numa reunião e foi falar uma professora que eu tinha um desafeto, né? E daí, nessas horas, você procura os teus parceiros do lado para fazer uma piada, para descontrair, né? Porque é a hora que você não quer ouvir, né? E daí eu disse, Valdo, eu não gosto dessa professora. E ele disse, isso que ela tá falando tem 30 anos de estudo. Pois né? é. E eu perdendo, daí, né, pela minha ignorância, né? Então, essa foi a primeira vez que o Valdo me chamou a atenção, nessa questão. Depois eu me lembrei de uma passagem do Pequeno Príncipe, do livrinho do Pequeno Príncipe lá, que os caras não escutam quando ele anuncia a descoberta do planeta B12, do Pequeno Príncipe, os caras não escutam porque estão prestando atenção na roupa dele, né? Então, ali eu percebi que, às vezes, o educador não pode também distrair o aluno, né? Quem anuncia não pode distrair o que está anunciando com uma outra distração, com a sua roupa, sei lá mais o que, né? E daí o Pinker, naquele livro Novo Iluminismo, aí foi ao contrário. Aí o Pinker disse, se nós prezamos pela razão, devemos se ater na ideia do pensamento e não na personalidade do pensador, né? Então, se nós prezamos pela razão, temos que pautar a ideia do pensamento e não a personalidade. Então, essas 3 situações sempre me fazem ouvir até os contraditórios. Demorei para aprender, me fundamentei, né? Mas hoje o contraditório também me alimenta, né? E, claro, daí depois encontrei no Edgar Morin que a gente precisa transcender os contraditórios, então, cada vez mais fundamento e cada vez mais preparado para o contraditório. E nessa hora, claro, é onde eu me permiti ler aquilo que eu não concordava, no Michel Serres, e dizer ao Kantier que eu estava equivocado. Então, eu vou trocar de lado agora, ainda não estou preparado para assumir o outro time, mas estou treinando, né? Não vai sair igual a jogada, mas, enfim, vou fazer outras coisas, outras possibilidades. Então, eu acho que isso faz parte de a gente compreender do processo coletivo, que nós vamos estar com os contraditórios presentes, com os conflitantes. Nós vamos estar ali com aquelas pessoas que a gente não gosta das suas vestes, não gosta dos seus trejeitos. Mas isso não pode ser a pauta do nosso coletivo se nós prezamos pela razão, pelo bom senso, né? E se quisermos constituir o coletivo. Temos que transcender essas contradições. E isso nos ajuda quando o Valdo provoca
a gente pensar nas inters, né? Na tua fala, como é que a gente identificou as inters, né? Que é o nosso conjunto. E o Valdo pegou uma lá para exemplificar, que é a questão do intergeracional. Ele vai dizer, olha, eu li teu livro em 93 e eu fiquei pensando, eu li o livro em 2008. Não era nem o mesmo livro. Mas foi assim que eu cheguei na Terezinha, foi assim que o Valdo chegou na Terezinha. Através de uma leitura de livro. Aí o Valdo tem uma oportunidade de conviver com você há muitos anos, e eu tenho a oportunidade de conviver com você há poucos anos. Né? Poucas vezes presencialmente, mas estamos no presencial agora. Né? Então, e daí, como é que a gente compreende essas contribuições de diferentes gerações a partir de uma pessoa que a gente gosta e que a gente reverencia, a partir de leituras que a gente faz em diferentes tempos? Então, como é que seria isso, como é que seria o intergeracional dentro da nossa perspectiva, da nossa concepção de educação? Então, provocar aí o coletivo mais pensar nisso. Eu quero recomendar para vocês, eu não tinha trazido, até quero perguntar. Eu vou mandar para você, Valdo, e para Valentim, as referências que eu já organizei e o texto de Patrícia Mello sobre o corpo da liberdade, que assim a gente pode socializar. Eu não fiz referência naquele momento a um texto que recomendo vivamente, que se chama, é uma crônica de Paulo Mendes Campos, e que se chama Para Maria da Graça. Eu não tenho a referência do livro no qual ela está, mas eu acho, com facilidade, também posso mandar. Maria da Graça é uma afilhada do Paulo, que faz 15 anos. E aí ele começa a crônica dizendo assim: agora que chegaste à avançada idade de 15 anos, dou-te este presente. E o presente é Alice no País das Maravilhas. E o Paulo vai explorando as ideias de Carol, e de um jeito muito especial para uma garota de 15 anos, pensem só. E então tem um momento em que ele fala exatamente, Valentim, dessa coisa da diferença. E ela diz assim: lembre-se do que está lá se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato perguntou a Alice. Gostarias de gato se fosses eu? É isso aí, percebe? Foi o que o rato perguntou para Alice. Gostarias de gato se fosses eu? É a história de se eu fosse você. Se eu fosse você, eu seria você. E é uma coisa danada, né? Eu digo, se eu fosse você, Valentim, torcia para o Atlético Mineiro. Se eu fosse você, eu torceria para o seu time, não tem outro jeito, né? Essa é a ideia, né? E, por fim, ele diz assim: as pessoas vivem apostando corrida. Cada um chega e pergunta quem ganhou. E ele diz assim: se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste. É isso, tá? Não, se chegares aonde quiseres. E aí tem os caminhos, né, Léo? E essa história de não desencaminhar é meio esquisita, porque não desencaminhar é sair do caminho. Mas e se precisar de mudar de caminho, né? Neilson Rodrigues tem uma coisa linda, é uma bela metáfora. Ele diz: a atitude crítica funciona como um farol, farol de mar, não de rua, semáforo. Ela existe para iluminar os caminhos, de tal forma que você possa ir com segurança no caminho que você escolheu, e até
ao ir pelo caminho, perceber ali que, quem sabe, dá para mudar, né? O farol de rua diz: pare, siga, espere. Ele te ordena. O farol do mar ilumina para você ver o caminho, e aí você pode ver para onde ir, com quem ir também, né? Porque aí tem a história do coletivo e de que jeito chegar aonde a gente quer. Se chegou aonde quis, ganhou, né? Obrigada pela contribuição que você trouxe. Já foi lá no Paulo Edes Campos, né? Eu já fui lá atrás. Ótimo. Nossa, é tanto diálogo que a gente está aqui. Eu tenho que ser um pouco E já pensar nisso. passamos da hora, né? O nosso horário aqui. Acho que eu vou passar a palavra para a Vanessa, que não pediu a palavra em momento algum, então vamos respeitar quem, até o momento, fez do silêncio a sua, como mesmo disse a Terezinha, né? Um olhar é silêncio ativo, né? Então vamos agora, para fechar o nosso encontro de hoje, com a Vanessa, com a palavra, e vamos manter a escuta em gestação, né? Pegando essas palavras todas. Claro. Boa noite a todos, eu sou a Vanessa, eu falo aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou doutoranda da URGS e a minha orientadora me encaminhou essa conversa de hoje, de repente, conversar com a Terezinha, né, com os escritos dela, com as reflexões dela para a minha tese. Então, eu estou bem encantada, eu não assisti a palestra de sábado, mas com certeza vou assistir, já estou buscando os livros aqui, estou pesquisando, já estou muito encantada, assim, parabéns, assim, muito bonito. Eu queria saber, professor Leonardo, quando o senhor fala ali de presença, o senhor cita o livro de um alemão, né? E eu não consegui anotar, eu achei bem interessante isso. Né? Pode passar? Referência, por favor? Passo. É esse aqui, ó. Produção de presença. Gumbrich. Uhum. Tá. Da Hans-Ulrich Gumbrich. Tá. Como está gravado no Moane, você consegue rever qualquer coisa também. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Vou te passar aqui no... Tá. Esse é o meu zap. Entre em contato comigo, eu te coloco nesse movimento todo. Agora eu fiquei na curiosidade aqui. O que tu queres? Ou o que sua tese quer? Na verdade, eu sou orientanda da Maria Carmen Silveira Barbosa, ali, né? Uhum. Na linha de estudo sobre infância. E eu estou estudando, então, sobre a docência na educação infantil, a partir das crianças bem pequenininhas. E aí eu estou revendo alguns conceitos e tal, e aí a Lica me indicou, então, a Terezinha, disse que assistiu já várias falas dela, já leu sobre, e me indicou para que eu assistisse hoje, né? Eu já estou bem interessada na palestra de sábado também. Ah, que bom, Vanessa. Olha, depois mando também o meu e-mail. Desculpem, tá entrando aqui um... O Léo pode passar até para ela. Pois é. Contato E para ela. eu vou te mandar, Vanessa, um texto de que eu gosto, escrevi, gostei, que se chama exatamente Ética na Educação Infantil. E trabalhando, e outra coisa, né, pessoal? No Uniprosa, nós publicamos bem recentemente um livro que se chama exatamente A Infância e a Pedagogia que Queremos. Isso aí também vai te ajudar muito. Tomara, né? Isso. E aí, Léo, voltando lá para o silêncio do Dunker, quem entra na roda oh, meu Deus, Arnaldo Antunes, num livro muito bonito que chama As Coisas, ele diz assim: o girino é o começo do sapo, o silêncio é o começo do papo. Não é ótimo?
Em silêncio, O terminamos gemido. a nossa conversa de hoje. É isso. Muitas e muitas gestações. Eu fico aguardando o seu contato. Tem um outro texto do Gumbrich que talvez te interesse mais. Mas vamos construindo. Hoje eu fiquei incomodado só com uma coisa. Vou terminar, esse incômodo vai me acompanhar. Valdo ficou em silêncio por 1 hora. Exatamente 1 hora em silêncio. Isso é uma coisa imperdoável. Estou seguindo as recomendações aí dos textos. Muito cansado, dei aula a tarde inteira lá e depois peguei o caos na saída do trânsito. Mas eu queria, já que você passou a palavra, agradecer a equipe que organizou a vinda da Terezinha, né, o Valentim, as 3 professoras que acompanharam ele, acho que foi excelente. Eu estava olhando aqui agora a Terezinha, e agradecendo, né, a tua disponibilidade recorrente sempre, você não se nega a nada nunca, até quando está com o dia extremamente corrido, como hoje você veio aqui e participou, mas nós batemos todos os recordes de primeiro dia com a publicação do teu vídeo, né? Estava com 500 e poucas visualizações. Que bom, né? E não são apenas visualizações de dar uma olhadinha, não, porque tem muitos desdobramentos a partir da fala das pessoas, né, dizendo como foi bom, como mexeu e tudo. E eu acho que ela traz o centro de toda a discussão das falas que eu vi aqui. Eu vi parte no carro, né, eu estava no celular, dos coletivos. Eu acho que o esforço que nós estamos fazendo para rediscutir essa coisa do coletivo e construir de volta os coletivos, que até usaria da uma de Terezinha Rios com as suas reflexões, né, que ela faz com brilhantismo, diz assim: feliz é quem participa de muitos coletivos e participa participando, né? E infeliz é que não está em nenhum coletivo, porque eu estava dando aula em 2 turmas e eles estão completamente, como todos, na sua maioria, individualizados, né? E você puxa desde sábado no início da tua fala, eu trago para a roda, eu trago para a roda, eu trago para a roda, e uma roda que aumenta, né, e se desdobra de várias formas, a ponto que eu acho que essa tua participação, ela vai se desdobrar em muitas outras etapas agora do movimento nosso, né, e das próximas aulas. E não só a Auricélia, que nem diz o Léo, né, tá voltando aí, que bom te ver, Auricélia. Estamos esperando vocês lá, Vanessa, que está chegando hoje, é tudo aberto isso aí, a Silvana já é de antigas participações, né, e tudo, e já pode marcar a tua passagem, Vanessa, para o litoral do Paraná, capital do coletivo, capital mundial do coletivo, ao menos da intencionalidade do coletivo, 12, 13 e 14 de dezembro no litoral do Paraná. Tua turma vem aí, você embarca o Alex, Catadora, Francélia, essa turmada toda tua aí, a turma do Nordeste também. Mas, Terezinha, eu achei brilhante a forma como você construiu reflexões para nós resgatar o processo coletivo. Tomara. Essa é a síntese que eu olhei. Fico Viu, feliz, Léo, que eu falei? sabe? Porque é isso aí. Eu comecei falando nesse contexto maldito, entre aspas, né, que a gente tem vivido, de dissidências, de individualismos, de ódios, etc. Eu lembro de uma coisa muito bonita num espetáculo de um grupo que se chama A Barca dos Corações Partidos. E aí eu aprendi com eles assim que nessa porção de nãos, né, que a gente enfrenta, é preciso coletivamente a gente dizer sim. Sim, com S de solidariedade, e sim com C de coragem. Né? É essa a ideia. No meio de tanto não, dizer sim. S de solidariedade, C de coragem.
Boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo. Beijo. Obrigado. Abraço, pessoal aí do Tchau. Até mais. Valda, Susan, Léo. Beijo. Bom te ver. Obrigada, você também.